É isso, eu vejo a nossa atividade, a atividade do registrador civil, a atividade do tabelião, como essenciais para a sociedade, né? Eu alio um pouco disso que eu faço agora com o que eu fiz enquanto era juiz de direito, e eu fui juiz de direito numa época que eu não tinha nem computador, era máquina de escrever. Eu morava em São Paulo, era juiz em Eldorado, carregava a minha máquina de escrever, né? E que ninguém usou, só carregava um colchonete para dormir no chão do fórum, porque não tinha hotel. À noite não tinha luz e a gente ia. As coisas mudaram muito, evoluíram muito, né? Estou muito feliz com isso que eu faço hoje, porque eu percebo que eu faço uma coisa boa para as pessoas. Eu posso, para algumas pessoas que vêm aqui, parecer um pouco duro, mas quando eu digo não vou fazer, eu não vou fazer. Nem sempre o seu conhecimento absolutamente técnico, ele é suficiente para você resolver os problemas do cotidiano. Eu acho bom que as pessoas que sejam aprovadas nos concursos já tenham a experiência do cartório. Jurisprudência vem do latim e significa dizer o direito com cuidado. Não é só o juiz que diz o direito, não é lá o Supremo Tribunal Federal. Nós aqui dos cartórios também dizemos o direito. Quando nós dizemos o direito, fazemos um registro, fazemos um casamento, fazemos uma escritura, nós temos que dizer com cuidado. Dizer o direito com cuidado. E a inteligência artificial nunca vai conseguir dizer o direito com cuidado. Eu lembro de uma frase que virou o nome de um filme, que é um filme belíssimo. Eu já assisti umas 2, 3 vezes e choro sempre nesse filme. O filme se chama A Vida é Bela. E essa frase, A Vida é Bela, ela é de uma pessoa pouco conhecida assim, tal, né? A Vida é Bela foi dita assim: apesar de tudo, a vida é bela. Quem disse foi Leon Davidovich Bronstein, que é mais conhecido como Trotsky. A vida é bela. É isso. Apesar de tudo, a vida é bela. Wagner Corrêa, nasci em 14 de junho de 1948, portanto fiz 78 anos ontem, tá? A minha ocupação atual, eu sou o titular do cartório de registro civil e tabelião de notas de Nova Veneza, em Sumaré. Tá? Como eu disse, nasci em 1948, comecei a estudar direito em 68. Em 1984 ingressei na magistratura no estado de São Paulo. Fui juiz de direito até 2003, 2004, me aposentei e estou aqui desde 2010. Fiz um novo concurso, assumi aqui, nós estávamos num prédio bem mais acanhado, menor tal, com um pouco de dificuldades até. Mudamos para cá. Hoje estamos aqui, estamos bem instalados, temos banheiros para o público, um atendimento de primeira qualidade. Né? Nós temos um atendimento muito bom, atendemos um público que tem uma certa dificuldade de entendimento das coisas, né? Mas eu acho que atendemos muito bem, acho que estamos indo muito bem, né? Temos clientes grandes, né? As indústrias aqui em Nova Veneza, né? Nessa região aqui na beirada da Anhanguera, nós temos indústrias grandes, famosas, a Honda, a Villares. Esses clientes nós atendemos também, né? Da mesma forma, né? Que uma pessoa simples que vem aqui, né? Eu pessoalmente atendo muito o público quando tem alguma dificuldade de entendimento, né? Eu atendo pessoalmente para poder esclarecer, para que não haja dúvidas. As pessoas têm muitas dúvidas, né? A gente atende todo tipo de pessoas, da gente mais simples até as pessoas mais bem estruturadas, mais esclarecidas e etc. Mas quando as pessoas mais simples às vezes precisam de um esclarecimento maior. Os meus funcionários estão bem capacitados para isso, muito bem capacitados. A gente esclarece, conversa, explica, né?
tem incidentes de vez em quando, a pessoa não entende uma coisa que nós não podemos fazer, quer insistir e a gente recusa com toda firmeza, com toda delicadeza também. As pessoas não entendem que certas coisas não podem ser feitas da maneira que se quer. Né? É isso, eu vejo a nossa atividade, a atividade do registrador civil, a atividade do tabelião, como essenciais para a sociedade. Né? Eu alio um pouco disso que eu faço agora com o que eu fiz enquanto era juiz de direito, e eu fui juiz de direito numa época que eu não tinha nem computador, era máquina de escrever. Eu morava em São Paulo, era juiz em Eldorado, carregava a minha máquina de escrever, né? E que ninguém nos ouça, carregava um colchonete para dormir no chão do fórum, porque não tinha hotel. À noite não tinha luz e a gente ia. Né? As coisas mudaram muito, evoluíram muito, né? Hoje nós temos mais facilidades, os cartórios estão bem estruturados, com uma tecnologia muito boa, de primeira linha. Né? Nós temos facilidade de armazenar as coisas, atender os selos, a rapidez, a maneira de como se expede certidões. Eu, pessoalmente, eu tenho uma certa apreensão, um certo cuidado com a tal da inteligência artificial. E isso me preocupa bastante. Né? Eu acho que nós criamos a inteligência artificial, não fomos criados por ela. E se nós não tomarmos cuidado, ela vai acabar engolindo a gente. Né? Isso eu acho extremamente perigoso. Por que eu acho perigoso? Porque o atendimento para esse tipo de trabalho que a gente faz, né, e mesmo dos juízes, o atendimento no Poder Judiciário, não pode ficar na dependência de uma distância entre as pessoas. O ser humano precisa estar presente, o ser humano precisa estar junto, um com o outro. Os seres humanos são diferentes uns dos outros. Não é? Exemplificadamente, quando eu comecei a atividade aqui, não se fazia, por hipótese, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso se faz normalmente hoje, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma rejeição. Não há o que passa. Mas não é só uma questão de tecnologia, é uma questão de compreensão humana. Né? Nós não sabemos o que vem por aí amanhã. Né? Como nós não sabemos o que vem por aí amanhã e como as coisas são, nós não podemos entregar isso a uma inteligência artificial, né? Pura e simples. Então, que ela venha, tudo bem, mas sob nosso absoluto controle. Né? Se nós perdermos isso, nós vamos perder a nossa capacidade humana para o agente financeiro, né? Para as grandes corporações e, principalmente, nós vamos perder a nossa intimidade. Porque não há nenhuma garantia de que quando um sistema de inteligência artificial pesquise alguma coisa no cartório, isso não vá para lugares onde não devam ir. Né? A nossa atividade, repito, é essencial. Um registro de nascimento, né? Um registro de óbito, e precisa tomar muito cuidado com isso também. Casamento, a gente precisa esclarecer bastante as pessoas o que é um casamento, como se faz, como deve ser feito. Né? Então, veja que é uma atividade de extrema importância. O registro de nascimento, né, ele é essencial, não aqui no Brasil, né? Ele é essencial no mundo todo. Não há lugar nenhum no mundo em que a pessoa não surja dentro do campo da sociedade, dentro do campo do direito, sem o registro. Não existe essa possibilidade, né? Para você ver, para sentir a dificuldade, aqui eu já fiz diversos registros de nascimento tardios. Pessoas com 50, 60, 70 anos de idade que nunca foram registradas. Vem aqui, aí que está, a gente ouve as testemunhas, conversa com as pessoas, sente o que as pessoas estão dizendo, e aí essa própria pessoa que nunca teve registro, aí a gente colhe tudo, manda para o juiz, que conversa com o Ministério Público e determina ou não o registro. Agora, imagina isso numa inteligência artificial. É aí que reside um pouco a minha resistência.
Não, enquanto juiz, eu fui corregedor de diversos cartórios de registro de imóveis, por exemplo, do primeiro registro de imóveis de Araraquara, que é o Dr. Galhardo, que é titular ainda. Fui corregedor do primeiro tabelião de notas de Araraquara, que até hoje é o Capote. O Dr. Capote está lá até hoje, né? Isso me criou uma certa vontade de entender isso, né? E só também para ser uma coisa interessante, lá no cartório do Capote, o cartório de notas do Capote em Araraquara, ele tem guardado lá livro de registro de escravo. Ele tem guardado lá. Eu fui corregedor, analisei, porque escravo não era gente, escravo era coisa. Então ele tinha uma escritura de compra e venda de escravo. Se vocês forem lá a Araraquara, procurem o Capote e peçam para ele mostrar esses livros. É de uma coisa assim fantástica, né? Então, eu que tive esse interesse, né? Aí me aposentei e achei que eu podia advogar. Eu não consegui advogar, não conseguia, eu não tinha trejeito para... Eu resolvi fazer concurso, esse aqui passei, foram ver o dia a dia. Esse dia a dia do balcão, de fazer as coisas, de ver selo, de ver emolumentos, essas coisas eles conheciam, coisas diferentes para mim, né? Eu não tinha esse conhecimento do dia a dia. Acho que é mais como você ir a um restaurante e pedir um prato pronto e tentar fazer em casa. Você tem que aprender, né? E isso fui aprendendo aos poucos, né? Hoje as coisas estão bem montadas, estou tranquilo, né? Foi essa vontade. Eu, quando fiz concurso, e aí não estou me vangloriando, concurso para magistratura, eu tive que fazer 3 para passar, passei no 3º. Fui 30º colocado, uma coisa assim. E aqui eu fui 8º colocado quando fiz concurso para cartório, né? Então, acho que de tanto estudar, meu maior vício é ler, né? De tanto estudar, então, é assim. Eu estou muito feliz com isso que eu faço hoje, porque eu percebo que eu faço uma coisa boa para as pessoas. Eu posso, para algumas pessoas que vêm aqui, parecer um pouco duro, mas quando eu digo não vou fazer, eu não vou fazer, né? Há algum tempo atrás, tive uma pessoa reclamando no balcão, eu vou chamar a polícia. Eu falei, faz o favor, pode chamar, né? Pode chamar a polícia, eu não vou fazer, né? Eu me recuso terminantemente a fazer uma coisa que esteja errada. Já existiam as indústrias quando eu vim para cá, mas esse pedaço onde nós estamos agora, ele melhorou muito, né? Foram construídos novos prédios, aqui já melhorou bastante, né? O centro de Sumaré tem um pouco de dificuldade para ir para lá por causa do trânsito, né? Mas o centro de Sumaré já é uma cidade mais histórica, parada, tradicional, né? Eu não vou muito ao centro da cidade, mas os prédios lá são mais antigos, né? Aqui tem história também, esses prédios aqui são muito antigos e tal. A igreja aqui, a igreja de São Francisco, ela é bem antiga aqui, né? Mas a cidade está se modernizando, dá para perceber isso. A estrada também melhorou bastante. Não, o meu contato com as entidades, tanto quanto o colégio, quanto a Sinoreg, a Noreg, é mais um contato assim, informal e através de computador e etc e tal, né? Eu sinto que as entidades se esforçam muito, né, para superar as dificuldades que todos nós temos, né? E sinto também que todas elas ficam preocupadas em modernizar as coisas e encontrar espaços novos, né? Espaços novos. É difícil, é complicado, né? Porque o estado de São Paulo, e aí falar um pouco também das coisas, é muito grande. Nós temos milhares de serventias espalhadas das coisas mais difíceis. Quer ver uma coisa interessante? Eu era juiz em Eldorado e uma vez fui
fazer uma correição num cartório, num lugarzinho ali perto, que não era uma cidade, era uma espécie de um bairro, né? Eu fui lá olhar. O que mais tinha nas prateleiras eram caveiras de animais, etc. e tal, né? Um barro, não tinha espaço, não dava para ir, não dava para chegar. Tanto é que a prefeitura precisou arrumar um jipe, era um jipe desses tracionados, tal, para eu conseguir chegar nesse lugar. Então, não vamos pensar que as coisas mudaram tanto. Não vamos pensar que as coisas mudaram tanto. Ainda existem serventias no estado de São Paulo que não têm condições de se adequar àquilo que é necessário, né? A gente às vezes raciocina numa serventia, num cartório de registro de imóveis em São Paulo, né? E fala assim, bom, devem ser todos iguais. Não. A capacidade que um cartório em São Paulo tem, né, às vezes é muito diferente, mas extremamente diferente de outros cartórios no interior de São Paulo, né? E quer ver uma coisa? Há uns 3 anos atrás, ou 4, aí eu estou falando com a Amanda, chegou um mandado da Bahia em papel sulfite. Falei, não posso atender isto. Liguei na Bahia, o cartório era dentro do fórum, ainda, naquela ocasião, né? Ele estava instalado dentro do fórum, e o titular lá falou assim para mim, doutor, eu não tenho papel de segurança. Aqui nós só temos papel sulfite. Falei, então você peça para o seu juiz autorizar que esse documento, era uma certidão de nascimento ou de casamento, eu não lembro, possa ser impressa, né, em papel sulfite. Né? E isso não faz 40, 50 anos, faz 4 ou 5. Então eu imagino as dificuldades que nós, registradores civis, nossos tabeliões de notas ou registradores de imóveis, temos pelo Brasil inteiro. Porque, veja, há algumas coisas que a gente precisa das entidades, da NOREG, do SINOREG, do Colégio Notarial, para poder verificar como essa malha está funcionando. Em São Paulo, se não me engano, acho que são 18 registros de imóveis, né, na capital. São 18 registros de imóveis para 20 milhões de habitantes, não sei. E uma pessoa que tem um imóvel, por exemplo, no bairro da Moca, né? Eu falo do bairro da Moca porque eu nasci na Moca, tem que sair da Moca para fazer um registro do imóvel dele, que pode ser na Rua Augusta, não sei. Tudo bem, mas eu fico pensando naquela pessoa que tem que pegar 2, 3 ônibus, ou metrô, né? Ele podia ter um mais perto, né? Assim como os registros civis, os registros de imóveis no interior. Aqui em Sumaré, nós somos em cerca de 300 mil habitantes, tem um registro de imóveis. Araraquara, que tem a mesma população aproximadamente, tem 2 registros de imóveis. Então, eu acho que essas coisas precisam ser revistas. Eu acho que é interessante que isso possa ser revisto. Eu tenho uma certa dificuldade em entender esse tipo de concurso. Quando eu fiz concurso para a magistratura, isso lá em 1983, a prova era escrita, não tinha uma prova de teste. Então, você tinha que fazer uma dissertação em 4 páginas e responder 10 perguntas, também com 10 linhas cada uma. Depois tinha uma prova oral. Eu acho que o exame aproximava muito mais o resultado do necessário conhecimento do candidato do que agora, né? Agora você tem uma prova eliminatória que é de teste, e depois as provas, a escrita, principalmente, elas são extremamente difíceis. Eu, com toda a sinceridade, acho que eu não passaria numa prova hoje, numa prova escrita para cartório. Aí eu vejo, quando tem concurso, eu vou analisar, eu fico perdido. Elas são muito difíceis, né? Mesmo assim, sendo difíceis, eu acho que
elas precisariam ter um pouco mais de aproximação com as coisas da realidade, tá? Porque é aquilo que nós estávamos falando. Nem sempre o seu conhecimento absolutamente técnico ele é suficiente para você resolver os problemas do cotidiano. Eu acho bom que as pessoas que sejam aprovadas nos concursos já tenham a experiência do cartório. Veja que na magistratura, se não me falha a memória, para você fazer concurso para juiz hoje, você tem que ter uma experiência anterior de advogado, de advocacia, de juiz, de outras atividades jurídicas. Não é? Acho que isso é extremamente importante. Não é? Acho que para essas nossas atividades aqui, também seria importante que se você tivesse demonstrando isto. Nós temos acompanhado isso fazendo divórcios, não é? Reconhecimentos de união estável, testamentos, né? Eu acho isso importante. Aqui eu não faço as tais das tentativas de conciliação, esse tipo de coisa, né? Eu não faço, eu prefiro me abster disto, pelo menos por enquanto. Agora, as outras coisas que nós podemos fazer para ajudar, né? Ou para ajudar em termos judiciários, né? Nós podemos. Veja que os testamentos que nós fazemos hoje, os testamentos extrajudiciais, eles já podiam ser feitos antigamente, né? Podiam ser feitos particularmente, né? Não havia grande dificuldade. Mas divórcio, né? As pessoas querem se divorciar. A mulher quer, o homem quer, está tudo certo entre eles, não tem nenhuma dificuldade. Não precisa ir ao judiciário para pedir isto. Eu acho extremamente importante que a gente possa ter dado esse passo. Olha, da época da magistratura é mais complicado, porque o VAE teria que envolver coisas assim, que envolvem as pessoas e tal, né? Tem coisas extraordinárias na minha história da magistratura, tem coisas assim, como eu disse, em Eldorado apagava a luz à noite, acabava a força e dormia no chão do fórum, porque não tinha lugar para dormir, punha um colchonete na sala secreta lá do júri e dormia lá, né? Então, eram coisas da vida naquela época, né? Eram coisas diferentes. Aqui na minha experiência de cartório, há pouco tempo eu atendi um casal de brasileiros que mora na Alemanha já faz algum tempo, e que a filha era filha da moça e não do marido dela lá na Alemanha. O pai era aqui do Brasil. E a menina já morava na Alemanha, ela não falava quase o português, né? Eu não falo alemão, né? Falo um pouquinho de inglês, um pouquinho de francês, um pouquinho de italiano, mas alemão não falo. E aí a Amanda me chamou lá para atender, porque as pessoas falavam alemão, e ainda brinquei com ela, falei assim, Guten Tag, que é bom dia, né? Aí ela falou, mas se eu falava alemão, eu não falo alemão, estou só brincando com você. Mas eu acho isso interessante, é isso que eu estava falando para você no começo, é esse contato com as pessoas aqui. Tenho 6 netos, a última é a Beatriz, que vai fazer o mês domingo, o mais velho é o Benício, tá? Então eu tenho nessa ordem o Benício, a Laura, o Francisco, a Martina, o Gustavo e a Beatriz. Tenho 6 netos, 3 filhos, sou casado já desde 1976, se eu não estou enganado, pelo amor de Deus, que a mulher briga comigo depois, né? E os meus filhos são o Tiago, que é meu substituto aqui, a Natasha, que é cirurgiã dentista e mora em São Paulo. Ela é especialista em crianças, né? Ela é odontopediatra com mestrado na Austrália, né? E o Daniel, que é o mais velho e é o titular do cartório de notas de registro civil de Olambra. Então, meu filho Daniel está lá em Olambra.
num outro cartório. Eu moro em Olambra, né? Venho e volto todo dia. Porque, olha que interessante, é mais rápido eu ir a Olambra do que morar para o centro de Sumaré. Eu gasto meia hora para ir para casa, né? Levanto cedo. Normalmente, antes das 9 eu estou aqui. Acho que se nós não tomarmos muito cuidado, a inteligência artificial vai nos fazer perder muito. Nós somos um Brasil ainda caminhando com muita dificuldade, né, em todos os sentidos, né? Eu vejo como as coisas mudaram nas universidades, né, como o ensino mudou. Eu tenho uma certa dúvida se mudou para melhor. Eu não tenho certeza se mudou para melhor, né? Agora, entregar tudo isso para uma inteligência artificial, né, que não sei como vai ser contida, eu tenho meu receio. Não só na atividade cartorária, como em todas as outras. Nós estávamos conversando antes, você vai a um plantão médico hoje e você pode ser atendido por entre aspas, robô. Hoje, se você entra no celular, você pode fazer uma consulta mandando certas informações. Não vejo que o médico possa atender um paciente sem estar com o paciente por perto, né? Sem pôr a mão na testa do paciente, sem perguntar para ele, pô, me espera um pouquinho, por que a sua pressão está tão alta hoje? O que aconteceu? Você tropeçou na esquina? A mesma coisa na nossa atividade, né? Como eu estava dizendo, o camarada vem aqui com uma certidão de óbito e vai ser atendido por uma máquina. Então, para que ele vem aqui? Ele vem aqui exatamente por essa razão, para que um outro ser humano possa se certificar daquela verdade, né? Daquele fato, né? É como eu estava conversando outro dia com um advogado e ele estava me pedindo algumas informações, tal, a respeito do estudo do direito. E eu falei para ele, olha, todos vocês acham que jurisprudência é a coletânea de decisões dos tribunais. Não é. Jurisprudência vem do latim e significa dizer o direito com cuidado. Não é só o juiz que diz o direito, não é lá o Supremo Tribunal Federal. Nós aqui dos cartórios também dizemos o direito. Quando nós dizemos o direito, fazemos um registro, fazemos um casamento, fazemos uma escritura, nós temos que dizer com cuidado. Dizer o direito com cuidado. E a inteligência artificial nunca vai conseguir dizer o direito com cuidado. Não sei, eu fui lembrado, eu acho que isso é interessante na minha vida. Eu fui lembrado por um ex-aluno, eu dava aula na Universidade de Araraquara. Eu fui lembrado por um ex-aluno que hoje é juiz em São João da Boa Vista. Escreveram um livro, cada juiz falou um episódio da vida. E ele, nesse livro, falou de mim. Eu fui aluno do Dr. Wagner, eu lembro dele que ele é baixinho, ele é pequenininho, e ele ia dar aula de calça jeans, toda surrada. E todas as coisas mais assim, divertidas e interessantes do direito eu aprendi com ele. Tanto ele, que é juiz hoje, quanto a esposa dele, que é procuradora, né, lembram de mim dessa forma. É dessa forma que eu gostaria de ser lembrado, né? Que as pessoas falam assim, pô, você era um cara que tocava a vida e quando precisava ficar bravo, ficava bravo, né? Quando podia sorrir, sorria. Eu dou uma frase que virou o nome de um filme, que é um filme belíssimo. Eu já assisti umas 2, 3 vezes e choro sempre nesse filme. O filme se chama A Vida é Bela. E essa frase, A Vida é Bela, ela é de uma pessoa pouco conhecida, assim, tal, né? A Vida é Bela foi dita assim, apesar de tudo, a vida é bela. Quem disse foi Leon Davidovich Bronstein, que é mais conhecido como Trotsky. A vida é bela. É isso. Apesar de tudo, a vida é bela.